capítulo 3, versículo 1 a 5. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, após a queda do homem no pecado, narrada em Gênesis capítulo 3, uma tragédia cósmica perpetuaria sobre todas as gerações ao longo dos séculos. E por causa disso, queridos irmãos, a humanidade passou a viver em densas trevas espirituais, parece que eram trevas palpáveis, e tendo companhia na sua vida diária, o pavor e também o medo. E mesmo, amados irmãos, nesse cenário tão perturbador, Deus prometeu enviar um libertador. E esse libertador viria da semente da mulher, conforme narra Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E para selar esta promessa lá em Gênesis capítulo 3, quando nós nos deparamos no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um homem chamado Abraão e faz uma aliança com ele. Abraão, eu vou chamar você, sai da sua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Deixa a sua parentela, deixa tudo aí, Abraão, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, saiba disso, que eu vou fazer da sua família, de você, eu vou levantar uma grande nação. E é da família de Abraão que o Senhor estava fazendo uma aliança com ele, com seus descendentes, para que viesse a família do Redentor. Amados irmãos, a vinda do Messias foi prometido lá em Gênesis capítulo 3. E séculos se passaram. E o povo aguardando, esperançosa e ansiosamente, esta promessa se cumprir. Eu imagino que a cada gestação, a mãe perguntaria para si mesma: será que ele, meu filho, será o Redentor? Será que sou eu? Por isso que Maria, quando recebe a mensagem do anjo, ela fica admirada. Mas ela que era uma mulher muito pobre, uma mulher sem expressão social, e de repente o anjo aparece para ela e fala para ela que ela seria a mãe do Redentor. Esta alegria que contagiou Maria era a alegria que também contagiou as outras mães ao longo dos séculos, porque tinha uma promessa da vinda do Redentor. E aqui, irmãos, temos também Malaquias. O povo fala: onde está o Deus do juízo? Onde ele está? Não compensa servir a Deus, não compensa ir ao culto, não compensa fazer nada, porque o ímpio não faz nada disso e prospera. Então não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ir à igreja. Onde está o Deus do juízo? Você lembra? Está aí no capítulo 2, versículo 17. Respondendo este questionamento deles, Deus então diz: vocês querem o Deus do juízo? Agora eu vou enviar para vocês o meu mensageiro. Vou enviar para vocês. Mas antes nós temos no versículo 1 aí, que é preciso ter uma preparação para a vinda dele.
Eles estavam preparados para a chegada deste mensageiro? Eles estavam preparados para suportarem o que ele ia fazer no meio do seu povo? Será que ele estava preparado? Por isso nós temos aí, irmãos, que o Senhor vem solucionar o problema do pecado. E essa vinda dele precisa ter uma preparação. Quem é este mensageiro aqui que Malaquias está falando? Precisamos entender aqui que ele não é a mesma pessoa que está enviando. Quem está enviando é o Senhor dos Exércitos. Há um mensageiro. E quem envia o mensageiro é Jeová. Quem cumpre a aliança é Adonai. Tem 3 entes pessoais aqui. Quem envia, quem é o mensageiro e quem cumpre a aliança é Adonai. Então, irmãos, você percebe 3 entes pessoais. Para aqueles dias, o próprio Malaquias era o mensageiro do Senhor para aquele povo, que estava preparando o caminho para a chegada do mensageiro definitivo. Assim como Malaquias foi o mensageiro para o seu auditório naquela época, amados. João Batista foi o precursor de Jesus, o anjo da aliança proferido aqui por Malaquias. E é preciso fazer um paralelo do auditório original de Malaquias com o auditório original de João Batista, o precursor de Jesus. O auditório original de Malaquias necessitava urgente de arrependimento. Todos, inclusive os sacerdotes, todos precisavam voltar a Deus, todos precisavam legalizar o culto, todos precisavam voltar ao pacto de Deus. E o auditório original de João Batista, o precursor de Jesus, também precisava de arrependimento. Por isso que quando João Batista, o precursor de Jesus, estava batizando no Rio Jordão, o autor sagrado dos evangelhos diz que veio para ser batizado também os fariseus e os saduceus. E como João Batista foi treinado para falar olhando no olho, pregando a palavra de Deus olhando no olho, ele disse para ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Chamou os fariseus e saduceus de raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Percebe o paralelo do mensageiro de Malaquias e o mensageiro do Senhor Jesus Cristo em João Batista. Agora, feito essa preparação, irmãos, como é este preparo que o autor sagrado nos coloca aqui? Os oráculos proféticos de Malaquias eram a sua pregação. Como que se prepara o caminho para a chegada do Messias? A pregação. Como que João Batista preparou o caminho para a chegada de Jesus? Pela pregação. Ele pregava no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, arrependam dos seus pecados. E é necessário essa apresentação. Por isso que Malaquias antevê o Espírito Santo que haveria um preparo para a chegada do Messias. Vocês estão querendo Deus do juízo? Vocês não estão preparados. É preciso uma preparação. Quem vai suportar quando ele chegar? Como que vocês vão fazer? João Batista pregava que o Messias tinha uma dupla missão. Primeiro, salvar pecadores que vinham a ele em arrependimento e fé em Deus. Essa demonstração pode ser vista em 2 imagens usadas por João: recolher o trigo no celeiro e batizar com o Espírito Santo. João Batista diz: olha, é ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não sou eu. Quem sou eu? Eu não sou digno nem de me abaixando, desatar as correias da sandália dele. Eu batizo com água, mas ele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista diz: ele tem a pá na mão e recolherá o trigo no celeiro e a palha jogará no fogo. E João ainda continua dizendo: ele tem essa dupla missão de salvar e condenar. E o machado já está posto à raiz das árvores de João naquela época. O machado já está posto na raiz da árvore. Agora você pensa, machado na raiz é julgamento definitivo. A árvore não vai brotar.
É julgamento definitivo. Mas só que João está dizendo que o machado foi só colocado na raiz. Ele não diz que o lenhador estava cortando a raiz. Era a longanimidade de Deus dizendo, o machado está aqui. Vocês vão produzir frutos dignos de arrependimento, então eu tiro o machado. Agora, se não produzirem frutos dignos de arrependimento, eu vou cortar a raiz. E essas figuras, irmãos, de salvação e juízo, quando João Batista diz, olha, o trigo vai para o celeiro, isso é salvação. Olha, o machado está na raiz, cuidado, o juízo está em iminência, arrependam. Nós estamos acompanhando esse auditório de Malaquias, irmão, como eles eram petulantes, insolentes diante de Deus, coração duro, levando sacrifício a Deus de qualquer maneira, cultuando a Deus de qualquer maneira, o sacerdote divorciando das suas esposas, casando com uma mais nova, estava uma bagunça, e eles ainda dizem, onde está o Deus do juízo? Então Deus envia Malaquias agora e diz, chegou, vocês não estão preparados para o Deus do juízo, por isso que eu vou preparar vocês para que chegue o Deus do juízo. Irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, né? E nós olhando para nós mesmos, nós somos o precursor da segunda vinda de Cristo. Nós também estamos preparando, queridos irmãos, o caminho do Senhor. Nós somos os precursores, porque Jesus falou que vai voltar. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, cantamos, adorando a Deus, orando a Deus, nós estamos anunciando para este mundo perverso que Jesus vai voltar, que é para eles arrependerem dos seus pecados. E quando a igreja sai para evangelizar, nós também, como Malaquias e João Batista, nós estamos como precursor do Senhor Jesus Cristo. Quando você, meu amado irmão, coloca a sua Bíblia na mão e sai da sua casa e vem para a igreja, em última análise, você está dizendo para o mundo, olhe, arrependam dos seus pecados. Arrependam porque Jesus vai voltar. E vocês não estão preparados para a sua vinda gloriosa. E a segunda missão, irmãos, do mensageiro, o Messias também vinha trazer juízo definitivo para os pecadores impenitentes que rejeitam a mensagem de salvação do Senhor. E João mais uma vez usa essas imagens aqui, como eu falei, machado e jogar a palha no fogo. E como, irmão, nós estamos lidando com este mundo, como nós estamos vivendo neste mundo, nós estamos sendo de fato precursor da segunda vinda de Jesus, porque a primeira já aconteceu. Nós de fato estamos anunciando com a nossa vida, com a nossa devoção a Deus, com a nossa moralidade cristã, com a nossa ética do reino de Deus. Será que nós estamos, irmãos, anunciando que Jesus vai voltar de fato? As pessoas podem olhar em nós, em nossa vida e dizer, olha, Ele é o precursor do Salvador. Ele é o mensageiro do Senhor. Irmão, nós precisamos pensar nisso. Não é nada diferente do auditório original de Malaquias e do auditório original de João Batista. E comparando esses três auditórios, o nosso, o de João Batista e também de Malaquias, irmão, nós vimos lá em Isaías capítulo 40, temos um outro auditório, onde João Batista é mencionado no capítulo 40 de Isaías. Ele diz, o profeta Isaías diz que todos os outeiros e montes seriam aplanados. Todos os outeiros e montes seriam aplanados pelo mensageiro do Senhor, pelo precursor do Senhor. No capítulo 40, versículo 1, Deus manda o profeta Isaías dizer, consolai, consolai o meu povo, consolai. Mas antes deste consolo, eu preciso dizer a vocês que haverá um precursor do mensageiro, aplanar os caminhos, todos os outeiros serão aplanados. Essa é uma imagem, irmãos, quando um rei, naquela época, ia visitar uma cidade, todos os servos do rei
iam para as estradas, tapar os buracos, tirarem os buracos, as curvas das estradas, colocar as estradas bem pavimentadas para a carruagem do rei passar. Tanto Malaquias como João Batista foram esses precursores que aplanaram o caminho do Messias para ele chegar. Quanta tortuosidade no caminho dos filhos de Israel! Quanta tortuosidade de fariseus e saduceus na época de João Batista! Por isso que ele foi veemente e duro nas suas palavras. Arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E João Batista chamou os fariseus e saduceus de descendente de cobra, raça de víbora que vocês são. Vocês precisam tomar vergonha e arrepender. Vocês estão vindo para ser batizados? Aonde está o fruto de arrependimento de vocês? E aqui em Malaquias, irmãos, eu vou enviar o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora temos o versículo 2. É preciso que ele venha com poder irresistível. Ele vem com poder irresistível. O pecado estava graçando na comunidade de Israel. Ele precisa vir com poder irresistível. Mas quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Malaquias mostra, amados irmãos, o seu auditório, que esse ungido do Senhor é diferente de todos os demais ungidos de Javé. Todos os demais. É claro que todos os sacerdotes de Israel eram ungidos do Senhor. Todos os profetas eram ungidos do Senhor. Todos os reis eram ungidos do Senhor. Mas esse aqui era o ungido. Esse era o ungido. Por mais, irmãos, piedosos tivessem sido aqueles homens, as pessoas poderiam subsistir diante dele. Mas esse mensageiro que Deus, Jeová, promete enviar aqui, irmãos, para resolver o problema da justiça, Malaquias diz: vocês estão pedindo, há uma preparação, mas a minha pergunta é: vocês poderão subsistir diante dele? Vocês suportarão a glória dele? O fulgor do seu rosto? Vocês suportarão isso? Essa é a minha pergunta. Porque ele vem como o ourives. Ah, o ourives. O ourives pegava aquela prata tão suja, aquele ouro no seu estado bruto, no seu estado natural, e aquecia o fogo, e aquecia mais o fogo, e jogava a prata lá. Sabe o que o ourives fazia? Ficava assentado de olho na purificação da prata e do ouro. O auditório original de Malaquias sabia disso. E por isso que Malaquias usa essa linguagem aqui. Ele vai fazer isso com vocês. Ele vai tirar o pecado de vocês. Ele tem um poder irresistível. Ele vai agir como age o ourives. Mas ele também vai agir como aquela dona de casa que faz o seu sabão caseiro para lavar roupa, que é traduzido aqui como potassa. Aquele sabão grosso, feito de gordura, de não sei mais o que corta, que fere a mão. Essa potassa vai limpar as vestes sujas de vocês. E esse mensageiro vem para limpar o seu povo dos seus pecados. E é por isso que João Batista estava no Rio Jordão. Talvez eu penso que João Batista apontou o dedo para Jesus, porque Jesus estava passando do outro lado da rua, não sei de onde, e João Batista, está lá em João 1:29, ele aponta o dedo, talvez o texto não está dizendo que ele aponta o dedo, eu estou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele, aqui Malaquias, tirando o pecado, purificando como o ourives purifica, como a lavandeira purifica, lavando a sua roupa, deixando ela muito alva.
Ah, queridos irmãos, esse anjo da aliança vem salvar. No versículo 2 aqui, ele vem salvar, ele vem purificar, ele vem lavar, ele vem transformar vidas, como transformou a minha e a sua vida, pelo poder do seu sangue. E o verso 1 termina fazendo a seguinte afirmação: eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas este que eles estavam ansiosos que chegasse. Alguém conseguiria suportar a sua presença? Ninguém. Quem poderá suportar a sua vinda? Ninguém. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Ninguém. Porque estavam todos manchados com pecado. Era necessário que esse anjo jogasse todos no fogo da purificação, para que seus pecados fossem purificados. Os pecados deles, irmãos, eram superlativos, e os nossos também ultrapassam a capacidade de contá-los. Então, quem pode permanecer de pé diante da santidade de Deus? Como expressou bem o salmista no Salmo 130, versículo 4. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Essa é também uma pergunta retórica. Ninguém consegue subsistir. Ninguém suportaria o ardor da ira de Deus. Ninguém permanecerá de pé diante dele quando ele aparecer. Então, o que nós devemos fazer? Como o auditório de João Batista devia orar, como o auditório de Malaquias deveria orar, e como nós devemos orar, como salmista: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, Senhor, o meu coração. Deus estava enfadado, Deus estava cansado de ouvir palavras insolentes contra ele. Por isso a pergunta do profeta não é sem sentido, porque o anjo da aliança vem para abater os orgulhosos e dar graça aos humildes. Não eram todos que suportariam a presença do anjo da aliança. E quando da sua segunda vinda, irmãos, Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17, nos dá um resumo do grande dia da ira do Cordeiro, onde os grandes e poderosos da terra clamarão desesperados para não estar diante de Jesus. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei de nós da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Somente aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, aqui nós vemos que no versículo 2 e 3 é para purificar o povo de Deus. É para trazer uma purificação do pecado do povo de Deus. Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O trabalho do anjo da aliança era duplo, porque uns serão purificados de toda a mancha do pecado, ao passo que outros serão julgados conforme os seus pecados merecem. E Malaquias usa mais uma vez ilustrações do cotidiano do seu povo. O fogo do ourives e o sabão caseiro que as mulheres usavam para alvejar roupas, traduzido aqui por potassa. E esses versos, irmãos, nos mostram nitidamente que existem dois tipos de pessoas religiosas naquela época. Existiam dois tipos de pessoas religiosas: os tementes e os não tementes a Deus. Os que temiam o Senhor podem ser vistos no capítulo 3, versículo 16. Dê uma olhada aí no versículo 16 do capítulo 3. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Mesmo no meio daquela bagunça, daquele pecado, existia um remanescente em Israel que temia a Deus, que não concordava com aquilo, que dizia não para aquelas coisas, que andou nos caminhos do Senhor. Mas também, irmãos, o capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, tem outro grupo, que Malaquias chama de perverso, soberbo. Capítulo 4, versículo 1, pois eis que vem o dia,
e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Há dois grupos. Havia dois grupos em Israel naquela época, em Malaquias. Os tementes a Deus e os não tementes a Deus. E será que podemos também fazer um paralelo disso, irmão, na nossa vida, na nossa época? Será que podemos dizer, temos dois grupos também hoje, os que temem a Deus e os que não temem? Mas como seria essa purificação, queridos irmãos? Como seria essa purificação? Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz, é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Então, esse anjo da aliança teria que derramar o seu próprio sangue para purificar os pecados do seu povo, daqueles que temiam a Deus, que pecaram sim contra Deus, mas que estavam arrependidos dos seus pecados. Mas mesmo o nosso pecado, irmão, tendo sido expiado pelo sangue de Cristo, ao longo da nossa vida, algumas manchas podem macular a nossa alma. E para que aconteça a remoção diária do nosso pecado, é necessário obediência à verdade. Por isso, Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Há um método só de purificação, a purificação judicial de Deus, que é pelo sangue de Cristo. Mas mesmo, irmãos, nós sendo purificados do nosso pecado lá de Adão, vez por outra, pecamos contra Deus. E por isso nós precisamos constantemente estar voltando a Deus em arrependimento. E como nós podemos ficar livres dos nossos pecados, irmãos? Cotidiano. Dar atenção à verdade. Sem a verdade, irmãos, nós não seremos purificados. Então, pastor, aquelas pessoas que estão achando que estão numa igreja verdadeira, que estão clamando a Deus lá, que não pregam a verdade nessa igreja, eles não serão purificados? Não serão. A purificação é pela verdade. A verdade é que purifica. Ou a pessoa tendo consciência ou não, é a verdade que purifica, diz Pedro aqui. A purificação da alma é pela fé na verdade. Muito boa intenção, eles têm boa intenção não purifica. O que purifica é o sangue de Jesus. E para manter a purificação é a fé na verdade. Mas, amados irmãos, o Senhor está conosco sempre, porque Malaquias diz aqui, o ourives assentava e ficava olhando, não abandonava o fogo. Que coisa gloriosa, irmãos. Malaquias diz, olha, ele vai assentar e vai ficar ali perto olhando. Precisa abaixar mais o fogo, precisa colocar mais fogo. Irmãos, às vezes o Senhor nos permite passar por infortúnios na vida, problemas afins na nossa vida, problemas de saúde, outros problemas. E Deus usa estas coisas, irmãos, para fazer-nos achegar mais a Ele, para purificar, tirar a nossa vanglória, derrubar o nosso eu, tirar o nosso triunfalismo. Que mensagem triunfalista que temos ouvido hoje. Olha, quem te viu você padecer e não te ajudou, e vai ver que a sua vitória vai ter sabor de mel. Isso é triunfalismo, irmão. A palavra de Deus não prega isso, não. Olha, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Determina. Não, irmãos. É na humilhação diante de Deus. É com a nossa cabeça baixa diante de Deus que nós somos, irmãos, purificados. Nós nos achegamos a Deus desta forma.
Aí o ourive está lá olhando atentamente o ouro e a prata que ele jogou lá dentro, olhando. Chega o momento que ele tira o cristão de lá. Está refinado, está pronto para o uso. Esse metal é valioso. E Malaquias fala: olha, meu auditório, vocês estão pedindo o Deus da justiça, o Deus do juízo, e ele vem. A questão não é se ele vem, a questão é se vocês estão preparados para resistir à sua presença. Por isso que no versículo 3 aí, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, depois de purificado, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Irmãos, nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade se nós tivermos a nossa alma purificada. O ímpio não adora a Deus. É errado a proposição que diz: meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, venha à nossa igreja adorar a Deus. Não, você não vem adorar a Deus. Você vai vir ouvir a palavra de Deus. Adorar a Deus é para a igreja. Adorar a Deus é para nós que passamos pela purificação. E esse versículo 4 diz claramente isso. Então, agora Deus vai aceitar a oferta. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. O Senhor Jesus Cristo falando com aquela mulher samaritana no capítulo 4, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, a natureza de Deus determina a natureza da adoração. Eu vou repetir, irmão, a natureza de Deus determina a natureza da adoração. Se Deus é Espírito, só podemos adorá-lo em Espírito. Se Deus é verdade, só podemos adorá-lo em verdade. A natureza de Deus, mulher samaritana, determina a adoração. Não é com emoção, não quer dizer que não haja emoção, mas é com verdade, é em espírito. E somente o povo de Deus, lavado, purificado pelo sangue de Jesus, pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Há também, irmãos, um outro modo de purificação, que é o sofrimento. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 11, que podemos sofrer por causa dele. Olha, alegrai-vos, vocês, alegrem-se, quando eles mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, alegre por isso. O apóstolo Paulo, recomendando ao jovem pastor Timóteo, ele diz: Timóteo, saiba, porém, isso, Timóteo, que quem quer servir a Cristo piamente sofrerá perseguição, Timóteo. Você será perseguido. Eu quero ler uma passagem com vocês, irmãos, onde Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 em diante. Eu queria que você acompanhasse essa leitura, por favor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 em diante. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes, co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Há uma maneira de purificar.
Às vezes Deus usa uma pessoa tremendamente e o orgulho entra no coração dessa pessoa. Às vezes um pastor é bem sucedido na sua igreja e Deus usa esse pastor poderosamente e o orgulho entra no seu coração. E ele começa a deixar a graça do Espírito Santo de lado. Ele não ora mais, ele não busca mais a Deus. Ele acha que é a técnica de oratória dele que tem poder. Ele acha que é a sua persuasão que tem poder. Então, de repente, Deus pode trazer aquela pessoa para um sofrimento, para ele entender, para encomendar a sua alma a Deus. Às vezes, Pedro diz aqui claramente que essa pessoa vai morrer. E vai morrer por causa desse sofrimento. Vai encomendar a sua alma a Deus. Mas ele morre na certeza de que sua alma subiu, purificada pelo sangue de Cristo e sua vanglória tirada pelo sofrimento. Deus pode usar qualquer coisa para fazer isso, queridos irmãos, com o seu povo. Mas ele faz isso por amor, porque ele é o ourives. Ele está de olho para purificar-nos dos nossos pecados. Mas Jesus vem, irmãos, também. Jesus vem para trazer juízos sobre os que não temem ao Senhor, versículo 5. Ele vem trazer juízo sobre aqueles que não temem. Malaquias diz, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Estas pessoas o Senhor vem para juízo, para condená-las ao inferno. Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, odiar o pecado. O temor do Senhor consiste em combater o pecado, combater o mal, seja ele de que natureza for. O temor do Senhor consiste nisso. Quem, irmão, não odeia o pecado, não odeia o mal, ele não teme a Deus. Ele pensa que está temendo a Deus. E quando Jesus vier na sua segunda vinda, vai abater esta pessoa que não teme a Ele. Por isso que Provérbios diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, odiá-lo, refutá-lo, combatê-lo, seja mal moral, social, corrupção, na igreja, fora da igreja. O Filho de Deus tem que combater, não pode ficar calado, porque se ficar calado, cai em Romanos 1:32, que o apóstolo Paulo falou. Eu quero ler essa passagem com você. Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também há provas que a procedem. Quantas palmas as pessoas estão batendo para o erro? Não, irmãos, nós somos filhos de Deus, irmãos. Gente, nós precisamos ser luz neste mundo em trevas. E aqui Malaquias diz, ele vem. Se você observou no capítulo 3, versículo 1 até o 4, ele vem para salvar, ele vem para purificar, mas ele vem também para condenar. Ele vem para trazer juízo sobre aqueles que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha aqui, Malaquias está falando aqui, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Feiticeiro. Quanta feitiçaria tem dentro da igreja, irmãos? Quanta feitiçaria camuflada de poder, camuflada pelo, como as pessoas dizem, do Espírito Santo. Quanta feitiçaria tem? É rosa ungida, é sal, é fogueira, é espada, é feijão que cura. Quanta feitiçaria tem hoje no conglomerado evangélico? E o Senhor vem para julgar esses feiticeiros. Eu vou vir, o anjo vai vir, mas ele vai vir
para combater a feitiçaria dentro do conglomerado evangélico, de rosa, de fogo e de feijão e não sei mais o que. Vou combater a feitiçaria dentro do conglomerado evangélico e vou trazer juízo definitivo sobre eles, porque eles não me temem, diz o Senhor. Mas também, irmão, nós devemos olhar para o contexto da nossa época, que não é diferente daquela época das pessoas que adoravam deuses e consagravam essas ervas àqueles deuses para terem efeitos alucinógenos, alívio. O rei era aliviado com isso, os povos antigos eram aliviados com essas drogas, e isso é feitiçaria. Que o Senhor, irmãos, tenha misericórdia de nós, que possamos olhar para esse texto aqui e dizer: ó Senhor, eu estou de prontidão ao Senhor, para que haja um refino na minha alma, um refino na minha vida, para que haja, Senhor, um trabalhar do Teu Espírito na minha alma, na minha mente. Mas não somente isso, irmãos, o profeta aqui diz que ele vai também combater os adúlteros. Os adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos adúlteros e os que se dão à prostituição, Deus os julgará. O Senhor vem com juízo sobre os adúlteros. É claro que os adúlteros aqui é sobre aqueles que divorciaram ilegitimamente das suas esposas e casaram novamente. Inclusive os sacerdotes fizeram isso, casaram novamente com divórcio ilegítimo. E Deus falou: eu vou vir contra eles, vou julgá-los. Mas contra aquele, irmão, que defrauda o salário do jornaleiro, que oprime a viúva e o órfão, não paga o direito, o salário de alguém fazer. E quantos governos também defraudam o salário? Quantos? Desviam dinheiro para tudo quanto é lado e defraudando o salário do trabalhador. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós não podemos, irmãos, transigir nesta via. Nós somos do Senhor. E Ele vem com justiça e com juízo. E Ele vem com aqueles que juram falsamente. A moça e o rapaz juram diante de Deus. Juram fidelidade a Deus. Juram fidelidade um ao outro no altar. E nós vemos aqui que as testemunhas estão ali presentes, mas Malaquias diz aí: eu fui testemunha de vocês, da mulher, da mocidade de vocês. E eu estava lá quando vocês juraram fidelidade. Mas, irmão, uma desavença qualquer já começa a separação. Deus também odeia isso, Ele repudia isso. E Ele vai trazer justiça sobre essas pessoas que fazem isso, que juram falsamente, usam o nome de Deus em vão. Mas não vamos pensar aqui algumas coisas que nós devemos pensar, o pastor também aqui, devemos pensar. A palavra de Deus também é para mim. Vamos pensar, irmãos. Malaquias e João Batista foram no seu tempo os precursores de Cristo. Eles pregaram sobre a vida e a vinda de Jesus. E nós estamos sendo precursores em nossa geração? Você está sendo um precursor da vinda de Jesus na sua rua, na sua casa? O seu vizinho pode dizer para você: esse é crente, esse é precursor de Cristo. Ele pode falar isso de você? Eles pregaram quem Cristo era, sem aumentar, irmãos, e sem diminuir. Eles pregaram que o Senhor viria para salvar e julgar. E essa também deve ser a nossa mensagem, se de fato somos precursores de Cristo. O precursor de Cristo vive, incorpora a vida e o caráter de Cristo. Ele não negocia a verdade para agradar pessoas. Ele prega o que o Senhor manda pregar. Você e eu temos a responsabilidade de sermos precursores da segunda vinda de Cristo. E Ele vem ajustar contas conosco. Ele vem. E Ele vem salvar definitivamente os seus e condenar ao lago de fogo aqueles que não pertencem a Ele. Por isso, nós podemos dizer nesta noite:
Maranata, ora vem, Senhor Jesus.